Oi, gente boa, tudo bom? Eu fico feliz que você esteja me assistindo aqui no Brasil e em muitos lugares do planeta, muitos lugares diferentes. Se você quiser dizer de onde é que você está me vendo, pode falar agora mesmo, tanto quanto pode chamar seus amigos e avisar que o Papo de Graça começou, que a gente está aqui, que a gente está no ar, que não há tempo a perder, para a gente poder aproveitar tudo isso juntos aqui e agora. Então chame todo mundo. Olha, eu quero ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, do verso 19 em diante, até o verso 31, aqui na chamada história do rico e do Lázaro, nessa construção que é mais uma fábula, uma linguagem fabulosa para a gente entender uma determinada mensagem. Eu vou ler o texto direto antes de falar, mas, como introdução, eu quero só dizer o seguinte, que todas as narrativas que você encontra aqui, começando desde bem antes, especialmente no capítulo 14 em diante, você vê que em todas elas existem cisões, cortes. O hidrópico no capítulo 14 versus o resto do pessoal todo da festa, onde Jesus estava e o curou. A história dos primeiros lugares, quem busca, e Jesus dizendo, não busque não, porque senão você vai experimentar um corte, uma divisão. Chegue nos lugares por naturalidade de mérito e nada além disso, não force a barra. Aí vem a parábola da grande ceia, onde de novo aparece um corte, um abismo. Os que estão aqui são os daqui, os que estão lá, quem está fora não entra. Quem está dentro não sai. Aí você vê a seguir a história do acidente na Torre de Siloé e a impressão que causou na mente dos circunstantes, e Jesus disse, olha, isso foi só um corte na história, mas que não dá para vocês, a partir do que sobrou foram 18 corpos cobertos por pedras de uma torre, imaginarem que esses espíritos desses corpos foram para algum lugar ruim, só porque o que aconteceu a eles foi catastrófico. Não se impressionem com a catástrofe, é o que Jesus está dizendo. A gente chega, por exemplo, a uma outra situação, que era que os publicanos e pecadores zangados com Jesus, os fariseus e os escribas zangados com Jesus, porque ele dava atenção aos publicanos e pecadores e às meretrizes. Então, o pessoal da religião, zangados com Jesus por causa dessa disponibilidade dele para essas pessoas que eram consideradas já fora, já eram gente do inferno, no olhar dos fariseus, dos escribas, dos teólogos, dos pensadores da religião. Aí você vem com as parábolas da sequência, a parábola da ovelha perdida, onde aqui é procurada avidamente é uma ovelha em relação a 99 outras que não precisavam de ajuda, nem de procura, nem de salvação, nem de redenção. A dracma perdida vale menos em si do que a festa que a mulher dá convidando todas as amigas depois que a achou. E estabelece-se uma divisão entre significados e valores
Daqui para frente, nessa história, o que tem valor não é o que é avaliado como tal no mercado de valores, mas sim o significado. O que tem valor é o que aquilo significa. É o valor estimativo, que vem acima do valor monetário e comercial. Se estabelece aí outra divisão de significados. Aí a gente entra na parábola do rico e do Lázaro. É, de novo, uma grande divisão, algumas. Primeiro, a dele, que decide romper e ir embora, com muito dinheiro, viver a vida que quisesse viver. Depois ele se arrebenta todo lá, e ele é separado da vida que antes tinha, porque o dinheiro acabou, e vai viver uma vida que ele nunca imaginou que iria viver. Lá ele se arrepende e volta para a casa do seu pai. Seu pai o acolhe, o inclui, mas o irmão mais velho se divide dele, se separa dele, não aceita que ele volte para casa. E não quer nem entrar em casa, dizendo: se esse indivíduo fica aí, eu não entro mais na tua casa. Quem desconstitui você como pai, agora sou eu, que já recebi, inclusive, a minha herança toda. De modo que eu não quero nenhum vínculo, ele se separa. Para ele, aquele irmão estava no inferno. E ele bota o pai e o irmão naquele inferno, se é o caso. Mas aí eu não entro. Há uma clara distinção, há uma clara separação. Aí vem a parábola do administrador infiel, onde o indivíduo é flagrado nos erros e nas apropriações indébitas que cometia, se arrepende, vê que estava fazendo algo horroroso e decide fazer, no apagar das luzes, alguma coisa que diminua ante os olhos e os sentidos do seu patrão o roubo, a apropriação indébita, a expropriação praticada por ele como gestor dos negócios daquele homem durante tanto tempo. E o homem, quando vê que ele tinha diminuído, que ele tinha feito para, nas últimas horas e dias da sua gestão, tentar fazer uma reposição daquilo que ele tinha tomado, uma diminuição do que ele tinha feito, o homem diz que ele se houvera atiladamente, o homem elogia, e o Senhor Jesus, contador dessa história, dessa parábola, elogia esse homem que agiu de maneira sensata, atilada, esperta, e diminuiu as implicações. Não se diz nada, não se diz que vantagens ele teve posteriormente, mas se diz o que ele esperava que aquilo produzisse, que ele encontrasse morada depois daquele inferno, daquele juízo, daquele flagrante, daquela situação de julgamento. Ele esperava que pelo menos a vida não acabasse, que ele não fosse sepultado naquela descoberta do caráter dele, mas ao contrário, agindo de outro modo, ele encontrasse alguma chance de ser acolhido, de ser recebido pelas pessoas que o conheciam, que tinham sido beneficiadas pelos últimos gestos de generosidade dele, que o recebessem em sua casa. Ou seja, é um esforço dele para não ficar na rua, para não ser sepultado na indigência, para não virar um Lázaro na esquina. Ele faz isso. E aí a gente chega aqui em mais um corte, que é a história do divórcio. Verso 18 do capítulo 16. O divórcio é uma separação, é um corte, é um abismo. E nos dias de Jesus, quando os homens se divorciavam das mulheres por qualquer motivo e por qualquer razão, de maneira objetica,
era um corte ainda mais profundo, era um inferno ainda mais abismal, porque a mulher não tinha daí em diante nenhuma condição de refazer a sua vida que não fosse, no mínimo, socialmente extremamente negativa, como uma adúltera que foi viver com outro adúltero, ou entregando-se à prostituição, ou coitada, apelando para a mendicância na esquina como uma Lázara. Era isso que acontecia com a maior parte das mulheres divorciadas que não tinham proteção da lei, proteção econômica, proteção social, proteção de todos os tipos, como a gente tem já há alguns anos. Experimenta assim. Naquele tempo não era assim. Eu ainda vivi num tempo em que não era assim, e que a mulher deixada ficava sem nada, e que as alternativas dela eram essas mesmas alternativas bíblicas, porque se estabelecia um corte e ela era jogada num inferno e às vezes tinha que viver como um Lázaro. E aí o verso 19 do capítulo 16 de Lucas diz: ora, havia certo rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava, comia, se banqueteava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia deitado à porta da casa daquele homem rico. E esse homem mendigo chamado Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, como o jovem filho pródigo, que também no seu lugar, na terra distante, ao empobrecer, desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas é a mesma expressão, desejava alimentar-se. Lá ele desejava alimentar-se e aqui ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Vejam as semelhanças das histórias. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, o Lázaro. E ao morrer, ser levado, morrer aqui, quem é levado não é o corpo. O corpo ficou caído lá na rua, largado. Os cães lamberam as feridas, o pus. Gente passou ao lado, por cima, até que, quem sabe, alguns agarraram pelo pé, pela mão, puseram em algum lugar e jogaram em algum canto, em algum buraco, em algum abismo. Era um homem que não existia para a sociedade, só tinha nome para Deus, para mais ninguém no mundo. Então, ele morre e os anjos o levam para o seio de Abraão. O corpo é despejado, dumped. Morreu também o rico, porque uma coisa e a outra não se separam. Enquanto ricos estão morrendo, pobres também, todo mundo morre. Morreu também o rico e foi sepultado. A diferença aqui é que o Lázaro morre e é levado para os céus, para o seio de Abraão, uma linguagem judaica para designar a transcendência. E aqui o rico morre e é sepultado. E o que de melhor ele poderia ter era uma boa sepultura. Ele viveu sem transcendência. Ele viveu sem amor. E quem não ama não transcende. Quem não enxerga não transcende. Quem não ouve clamores não transcende. Quem não percebe a miséria alheia, visível, nesse caso, à porta, ele próprio, para entrar e sair todo dia, porque ele não vivia lá dentro daquela casa como fortaleza, ele saía, ele fazia seus negócios, ele também via o Lázaro
à porta da sua casa. Não fazia absolutamente nada. O coração estava psicopatizado, sociopatizado, em relação a perceber quem era o próximo. Esse tipo de olhar sem amor invisibiliza todas as criaturas que não nos interessam, se tornam invisíveis. E assim está esse homem rico, que é sepultado, é o que de melhor ele pode ter, é uma boa sepultura. Porque ele é aquele que viveu sem nada, sem enxergar gente, sem amar nada que não fosse o que ele comia, o que ele bebia. A satisfação dele, como eu digo, há milhões de anos ia do prato onde estava a comida à boca, que fazia o provar e provocava a ingestão estomacal. A vida dele não transcendia a isso, a não ser a dizer, oh, que vinho bom! Era até onde ele ia, até onde ele transcendia. Então, quem vive assim, só para aquilo que o corpo pode provar, quando morre, o máximo que pode esperar é ser bem sepultado. Nada além disso. Entrou no Seol, entrou na sepultura. Essa aqui é uma parábola, é uma história de caráter judaico. Jesus está lidando e falando tudo isso com um caráter bem judaico. O indivíduo, quando morre o Lázaro, é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Abraão é a figura central desse jardim de Javé, de Abraão. Não é um jardim de Alá, é um jardim de Javé. Mas é uma construção judaica com essa simplificação. Para o árabe é um jardim, eles vivem no deserto, o paraíso é um jardim, é um oásis de Alá. E para um indivíduo rico, que não prestou atenção na existência dos demais seres humanos como seres humanos, que morreu e foi sepultado, em contraste a esse estilo de vida, aparece aqui o mendigo Lázaro, numa outra destinação, no seio de Abraão, na mesa de Abraão, na casa de Abraão, no banquete de Abraão. É algo bem judaico, não o jardim de Alá, mas o jardim de Abraão, que você tem aqui. O oásis de Abraão, o gozo de Abraão, é para aí que esse homem vai. E essa é a história que Jesus está contando para judeus, para fariseus, para escribas. Está usando a arquetipia deles, que estavam ali presentes, zangados, porque Jesus se importava com prostitutas, com as meretrizes, com os publicanos, os coletores de impostos, odiados, com os pecadores assim chamados, porque eram pessoas que não cabiam na moral vigente da religião judaica, eram os pecadores, e Jesus dava atenção a essas pessoas, Jesus as acolhia, Jesus ria com elas, Jesus conta histórias diversas, e os publicanos e fariseus ouvindo com raiva. Enquanto eles servem de público, Jesus vai contando histórias que os provocam. Olha, uma ovelha só perdida importa para o meu pai, uma só. E o bom pastor deixa 99 para trás, vai atrás de uma. Não é por quantificações que as realidades do reino do meu pai são medidas, ensina Jesus. Não são as importâncias imediatas, os valores. Olha essa mulher da dracma, gastando mais para fazer um banquete para as amigas, para celebrar a alegria de que ela achou que estava perdido na casa dela. Veja a história dessa família, desses dois irmãos. Como o pai
não julga o filho pelo dispêndio, pela perda de dinheiro, de recursos que esse filho mais novo realizou numa terra distante, pegando os bens do pai e os exaurindo na dissolução. Vejam como o pai não faz conta, não tem contabilidade, só acolhe, como os valores são de outra natureza. Ou veja como o homem que empregava o chamado administrador infiel, mesmo não tendo conseguido reaver tudo aquilo que com ele perdeu, tudo aquilo que ele botou à parte, o administrador infiel, que ele roubou, usando a palavra mais grotesca, veja como ele não fez contabilidade exaustiva, ele se alegrou, se satisfez com a intenção, com a tentativa e com a realização, ainda que não plena, mas de parte do que fora a perda, indicando a intenção dele de tentar reaver e de recolocar tudo de volta no lugar, de tal modo que, mesmo não tendo alcançado isso, foi aceito a si mesmo, porque não eram os valores da contabilidade que estavam em jogo, mas as disposições do caráter é que estavam em vigência. E aí os líderes religiosos, ouvindo essa sequência de parábolas, diz aqui o texto que ficaram morrendo de raiva de Jesus, com muita raiva, zangaram-se mesmo. O texto diz: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e ridicularizavam a Jesus. Mas Jesus disse a eles: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E aí, esses fariseus e religiosos chocavam-se com essas parábolas e tentavam ridicularizar Jesus, e Jesus, ainda não satisfeito, enfia neles essa história fabulosa do rico e do Lázaro, numa linguagem, numa arquetipia absolutamente judaica. Ele usa Abraão como a figura mais eminente. Abraão é a simbolização desse indivíduo que abria as portas para esse paraíso judaico. Era assim que ele era visto. E é assim que Jesus o trata, contando essa história. O Lázaro morre elevado pelos anjos para o seio de Abraão. Enquanto isso, o rico morre e é tão somente sepultado. Aí o cenário muda. Muda. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no peito dele, na intimidade dele, na alegria dele, no paraíso de Abraão. Lá estava o mendigo, que jazia antes à porta da casa do rico por anos e anos e anos, sobre quem o rico pulava, mas fazia questão de não enxergar. Agora está o rico vendo o homem que ele não quis enxergar, na intimidade, no seio de Abraão, na linguagem utilizada por Jesus de maneira fabulosa, de maneira mítico-arquetípica. Está aqui. O homem é visto agora pelo rico. O homem que ele não via, agora ele enxerga no seio de Abraão. Aí o texto prossegue, Jesus continua dizendo que o rico disse
clamando, clamando, é a expressão, é o verbo que está aqui, clamar, que designa essa ação de tentar alcançar, de gritar para os céus, para ver se faz ouvir. Ele que não ouvia gemidos de ninguém, disse: Pai Abraão, olha eu aqui, tem compaixão de mim, sou eu. O cara rico, da esquina, da mansão, sou eu. Houve um engano. Manda Lázaro vir até aqui, molhar a minha boca com água, com a ponta do dedo dele. Manda ele vir, me refrescar. Agora aqui ele revela, esse homem, que ele conhecia esse mendigo pelo nome a vida inteira. Agora o mendigo tem nome. Agora é Lázaro. Agora tem um detalhe, o rico não consegue se curar, nem no inferno ele se cura da sua mania de mandar, de dominar, de controlar e de ser superior. Manda, pai Abraão, manda o Lázaro, ele admite que conhece esse homem pelo nome de muito tempo, mas quer que o homem continue no papel de subserviência. Você veja como nem no inferno esse cara muda de atitude. Ele lembra do nome do homem, porque era interessante lembrar, o homem está com tudo na presença de Abraão. Agora, a atitude do coração dele continua a atitude de um supremacista. Manda que o Lázaro venha até aqui, molhar com a ponta do dedo a minha língua, para ele trazer uma água do paraíso para molhar a minha boca, para me servir. Até nessa hora, o Lázaro só tem nome para continuar a ser servo. É só para isso, a memória volta para o nome, mas a consciência não toma conta do processo. Continua a haver um abismo entre o Lázaro e o rico, criado pelo próprio rico o tempo todo, e aqui renovado por ele quando diz: manda, porque ele existe para cumprir recado, para trabalhar para gente maior do que ele. Está aqui alguém maior do que ele, cair no lugar errado. Manda ele vir aqui aliviar o meu desconforto, o meu tormento, nessa angústia. Disse, porém, Abraão ao rico: filho, lembra-te. É uma coisa interessante, o rico lembrou do nome do mendigo, porque foi conveniente lembrar. Agora, Abraão, o Abraão arquetípico, diz: filho, lembra-te. Evoca tudo isso na tua memória, lembra-te. De um dia depois do outro, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, lembra-te. Você comia, bebia, se embebedava, só enxergava quem você queria. Para você só tinha nome quem você valorizava ou a quem você dava importâncias pelos significados econômicos, das aparências, das visibilizações. Lembra-te. Você está no inferno? Como aqui entre nós hoje tem um monte de gente no inferno. E muita gente no inferno, mas que não quer lembrar como é que chegou aí. Ninguém chega no inferno por chegar, ninguém cai no inferno por acaso. Tem uma história, tem um lembra-te a ser reconstruído. Lembra-te. Eu acho isso extraordinário, lembra-te. Você lembrou do nome dele? Você nunca tinha percebido o cara, porque você não queria, você designou a si mesmo uma espécie
de saturação cognitiva para pobre. Às vezes, eu já vi muita gente dizendo eu odeio pobre. E eu nunca vi, pelo menos de todos que eu conheci que disseram eu odeio pobre, eu nunca vi nenhum deles ser feliz. E vi alguns deles, inclusive, perderem praticamente tudo que tinham e ficarem dependentes de outros. Pessoas que diziam eu odeio pobres. Veja bem o que você diz. E isso te põe no inferno já hoje aqui. Esse cara é chamado a se lembrar de quem ele impôs cognitivamente uma censura de percepção. Não quis ver o pobre, não quis ouvir a dor, não quis se importar com a necessidade de ninguém. Achou que quem era pobre merecia ser. Estava ali mesmo para entrar no pau. Tinha alguma coisa do mal sendo acertada na vida do pobre pela dor dele. É o pensamento de gente assim. E a resposta de pai Abraão, que é o pai dos religiosos, era o pai dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos entendidos de Deus, a resposta é lembra-te, lembra-te, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, nessa outra dimensão, ele está consolado. Ele está consolado. E tu estás em tormentos, porque tu não quiseste associar o poder que tu tinhas em vida à miséria dos que existiam sem conseguir viver. Agora tu estás aqui, existindo no inferno, mas sem vida, segundo Deus, em nenhuma outra dimensão. Agora, tu só estás existindo, mas tu não estás vivendo, porque tu perdeste a chance do poder que tiveste em vida, na vida material, para com ele diminuir o agravo, para com ele diminuir as chamas do inferno, dos miseráveis que viviam um dia depois do outro, na ardência da angústia miserável da existência sem sentido, enquanto tu, como um idiota, como um porco, comias babugem, derramavas teu vinho, tua comida cara, todos os teus recursos e poderes derramavas pelo peito lambuzado pela tua indiferença. Então agora, aqui, ele está consolado. E tu estás vivendo tormentos. Tormentos que ele viveu a vida inteira. Cada segundo da vida dele era uma eternidade de dor, de abandono. Enquanto tu tiveste uma vida inteira no espaço-tempo para viver e o fizeste em total cegueira, em total surdez, em total indiferença para com a miséria humana. Então, o que ele viveu em segundos de angústia, tu estás agora aqui vivendo na indesignabilidade do espaço-tempo, num lugar sem dia, sem noite. Tu estás vivendo essa experiência do abandono, do tormento. Tu estás agora aqui conhecendo o que é não ter nome, não ter significado, não ter sentido. Tu não podias
continuar existindo sem que provasses o inferno. O inferno existe para quem, na vida, não quer se solidarizar com a existência dos que não têm nem vida enquanto passam pelo espaço-tempo. E não tem nome. E não tem absolutamente nada que dê e faça a pessoa querer continuar a manter-se viva, porque viver é um inferno para quem existe assim. E agora está aqui Jesus criando essa última parábola, essa última fábula, essa última construção de imagens para os fariseus, para os religiosos, amantes de Abraão e que amavam riquezas, eram avarentos, como Jesus disse, ricos que amavam as riquezas e não davam nada para ninguém. Por isso tinham ficado com tanta raiva de Jesus em tudo que Jesus contara, como havia uma redenção, uma restituição e como o recurso, o dinheiro perdido não tinha nenhuma importância em nenhum dos casos. O que importava era a vida. E eles não entendiam isso nunca. Então estão aqui vendo como é que uma vida que não enxerga vidas termina. E como se vai ter que aprender o significado do que seja a vida numa existência chamada inferno, que pode estar acontecendo com muitas pessoas hoje, já aqui e agora. Não é preciso exatamente morrer para começar a conhecer o inferno. E tem muita gente que está conhecendo o inferno hoje. Inclusive muitos ricos que odiaram pobres, que estão hoje, pela misericórdia de Deus, na posição invertida. Perderam o nome, perderam os recursos, perderam tudo, quebraram, se arrebentaram, foram deixados até pela mulher e pelos filhos. Viraram Lázaros, só que sem nome. Ninguém se importa mais contigo, que durante tantos anos não te importaste com ninguém. Estás hoje aqui experimentando o inferno antes do inferno, com a chance de que teu coração encontre um lugar de arrependimento. E aqui se diz, filho, lembra-te, lembra. E além disso tudo, ainda completa Abraão, dizendo ao rico, está posto um grande abismo. Lembra daquele abismo que havia entre a tua porta e o Lázaro, a metros da tua casa, jogado debaixo de algum sicômoro, lambido e cercado de cachorros, coberto de pus, lembra? Lembra como para ti era um abismo chegar até aquele indivíduo, providenciar alguma coisa para ele, como era um abismo? Lembra dos teus abismos, da multidão de abismos que tu criaste, que tu admitiste, que tu concebeste, que tu instauraste, que tu instituíste entre ti mesmo e o teu próximo? Lembra dos abismos? Pois é. Eles existem. Eles existem. Está posto como estava posto um grande abismo entre o rico e o Lázaro no espaço-tempo. Agora, Jesus diz, através da boca do pai Abraão, desse ser de arquetipia judaica poderosa, incomensurável, incomparável, Abraão diz, além disso, existem os abismos. Você conhece bem os abismos porque você se negou a atravessar qualquer abismo, mesmo que fosse de 2 metros, 3 metros, entre você e o seu próximo, na miséria,
na destituição de tudo. Tu conheces os abismos, porque todo dia tu não pulaste um passo o abismo para atenderes a necessidade de quem gemia na tua porta. Então tu sabes o significado dos abismos. Pois é, tem um abismo. Aqui agora também tinha um abismo de ti para o Lázaro, agora tem um abismo do Lázaro para ti. Além disso, tem um abismo. Tu conheces muito bem os abismos. Um abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem de lá passar para nós não podem. Não podem. Tu conheces isso, essa impossibilidade que tu mesmo assumiste, dizendo não dá. Não dá para fazer nada por esses pobres. Infelizmente, nasceram pobres, vão viver pobres, vão morrer pobres. Não dá para fazer nada. É o que dizem os 2.300 que possuem 65% da riqueza universal, mundial, dos quase 8 bilhões de seres humanos. 65% do recurso que salvaria a vida dessas pessoas, que as fariam serem humanas no respeito mínimo, está na mão de 2.300 pessoas. Sim, mais da metade da humanidade cabe na mão de 2.300 pessoas. É um abismo que não ficará sem consequências. Então, replicou-lhe o rico, que agora está todo piedoso, chama Abraão de pai. Pai, pai, Abba, eu te imploro, que eu mandes. Ainda assim, o cara não muda de mente. Tem que ser o Lázaro para ir lá socorrê-lo. Em momento algum ele diz, por favor, envie algum socorro, algum anjo, algum ser que me socorra. Não, tem que ser o Lázaro, porque a cabeça dele não conseguia conceber o pobre, miserável, desgraçado, infeliz, destituído, despojado, fazendo qualquer tarefa ou vivendo qualquer privilégio nesta existência ou em outra. Ele continua achando que aquele indivíduo que nessa vida viveu miseravelmente tinha que ser o escravo a servir a ele, que agora está em tormentos, mas antes vivera indiferente e regaladamente em relação a esse homem cujo nome é Lázaro. Eu te rogo, ó Pai, Pai, Pai. Ai, ai, ai. A gente está falando do inferno, mas o negócio é patético, né? Chega a ser engraçado na construção que Jesus faz de um negócio que a gente vê, que fala um com o outro. Claro que, do ponto de vista espiritual, nada disso é real. Tudo isso aqui é uma construção fabulosa. Vem carregada do design de uma parábola para se fazer entender nos seus significados, nos seus simbolismos, nos seus contextos. É isso que Jesus está fazendo. Pai, diz o rico, eu te imploro. Ele implora a Abraão que mande o rico agora até a casa paterna dele, ele conhece bem. O cara vai se entregando. E eu peço que tu mandes até a casa da minha família, porque eu era o líder da casa do meu pai, eu era o herdeiro, os meus irmãos estão todos ali em volta. É um compound da família inteira, manda-o lá, nesse condomínio da minha família, dos meus irmãos. Envia esse cara lá. Embora Abraão tivesse dito, olha, não dá para passar daqui para lá, nem de lá para cá, mas ele quer, como estava acostumado a criar
caminhos onde não havia caminhos, a criar situações onde não havia possibilidade, a comprar acessos. Ele acha que vai funcionar do mesmo jeito, apesar de Abraão ter dito: ninguém passa daí para cá, nem daqui para lá. No entanto, ele diz: eu te imploro, manda esse cara lá na casa da minha família, para dizer a eles, para abrirem os olhos que o inferno existe, para mudarem de vida, porque senão a minha família inteira vem para cá. Então vem a resposta de Abraão, depois que o homem disse: eu tenho 5 irmãos, manda ele lá para que dê testemunho, para eles não virem, para eles evitarem esse lugar de tormento. Então respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Então, já que o negócio deles é sinagoga, já que o negócio deles é Moisés, e como Jesus estava falando com os fariseus, com os escribas, com os saduceus, com os entendidos da lei, com os religiosos, com os que cultuavam Moisés de um modo ou de outro. Então, eles têm Moisés. Eles têm Moisés. Que eles ouçam a lei, os profetas, e se convertam. A lei e os profetas manda olhar para o pobre, cuidar do pobre, levantar o pobre. Os salmos também, os profetas, então, os profetas falam de pobre mais do que de qualquer outra coisa. Falam de justiça e graça que levanta o caído necessitado, o que carrega uma desvantagem abismal, infernal. Os profetas quase só falam disso. Diga para eles ouvirem, que eles ouçam Isaías, Jeremias, Amós, que eles ouçam Oséias, que eles ouçam Zacarias, Malaquias, que eles ouçam Ezequiel, que eles ouçam os salmos. Salmos estão cheios de afirmação do conluio misericordioso de Deus com o pobre, com o necessitado, que eles ouçam o que eles têm na mão. Como você também teve e não quis ouvir, desenvolveu uma resistência cognitiva à verdade todos os dias da sua vida. Que eles ouçam os profetas. Mas o rico insistiu ainda. Ricos são insistentes normalmente, estão acostumados a obterem tudo. O cara não sabe ouvir um não, jamais. É como aquele desembargador de Santos. Não sabe. Ele é o dono das legislações, dos poderes, ele compra juízes, ele faz o que ele quer. Ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Agora ele já está dizendo: ressuscita. Ressuscita o Lázaro, manda o Lázaro lá como um zumbi celestial. Faz uma coisa especial. O rico quer comprar uma passagem do céu para a terra. Ele quer que o dinheiro dele tenha o poder de um investimento capaz de alterar as escatologias. Tem muito rico achando que a grana dele pode alterar as escatologias, que o dízimo dele pode alterar as escatologias. Ai, que idiotice. Abraão, porém, lhe respondeu: se eles não ouvirem a Moisés, a Torá, e não ouvirem os profetas, todos que estão lá, falando o que tu estás pedindo para eles ouvirem, que o Lázaro vai dizer, e eles ouvem, no mínimo, eco disso todo dia, em todas as sinagogas, onde Moisés e os profetas são lidos.
Ora, se eles não ouvem a isso, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E Jesus está dando uma indireta a eles, dizendo: olha, vocês que não se convertem com a leitura de Moisés e dos profetas, mesmo que alguém ressuscite de entre os mortos, vocês não se converterão. Vocês são inconversíveis. E Jesus faz uma alusão à ressurreição. Os saduceus não criam em ressurreição, mas os fariseus sim. Ainda que alguém ressuscite, ainda que. E houve um ainda que, nos dias daqueles mesmos fariseus que estavam ouvindo Jesus, estavam lá no tribunal de Pilatos, de Roma, estiveram no pretório, estiveram ao lado das multidões e as incitaram, assistiram à crucificação, e foram eles que pediram para que se colocasse um selo na tumba para impedir a ressurreição. São esses mesmos indivíduos, é esse mesmo grupo, são esses mesmos representantes, é esse mesmo espírito que crê que um selo de Roma pode impedir a ressurreição, que Jesus diz a eles: nem que alguém ressuscite de entre os mortos, eles crerão. E algum tempo depois, alguém ressuscitou de entre os mortos, e a palavra desse testemunho foi pregada a todos eles. Eventualmente, alguns deles se arrependeram e creram. Eventualmente, a maioria deles continuou como sempre estiveram, com o coração fechado, blindado para qualquer compreensão. Aqui está o inferno, já presente hoje. Todo aquele que não enxerga o seu irmão já é um cidadão do inferno. Todo aquele que despreza o pobre, o necessitado, já tem passaporte diplomático para o inferno. Todo aquele que considera o pobre uma desgraça e não faz absolutamente nada para ser um redentor daquela miséria que a gente pode ver, que a gente pode ouvir, que às vezes está na porta da casa da gente. Mas a gente passa, pula por cima, a gente pula esse abismo. Em verdade te digo, tu não pularás o outro. Nunca mais. A menos que tu deixes de pular o próximo como abismo na tua vida e no teu caminho. Isso é o que o Evangelho ensina. Você vive me perguntando pelo inferno. Jesus ensina que a questão do inferno não é escatológica, é histórica. A questão do inferno não está no porvir. A questão do inferno está no aqui e agora. O inferno não tem nada a ver com o futuro. O inferno tem a ver com o presente. O inferno não tem a ver com obediência à lei de Moisés, do ponto de vista das moralidades e das comportamentalidades de capricho pessoal em relação à etiqueta da vida. O inferno tem a ver com o desprezo, com o descaso, com a indiferença para com a dor, a miséria, a pobreza, a infelicidade, a angústia desprezada de bilhões de pessoas. O inferno tem bilhões de portas neste mundo. Bilhões. É a porta pela qual eu não entro na direção do meu próximo, é porta do inferno.
assim como o céu tem bilhões de alternativas de graça colocadas diante de mim todos os dias. São as portas da eternidade, as portas para o céu. Não para o seio de Abraão, que é só uma construção usando a arquetipia judaica, a paz de Jesus, para trazer uma imagem para a mente embrutecida desses religiosos contemporâneos dele. Há milhares de portas para o céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele foi aquele que disse que, quando perguntado, quando foi que nós te desprezamos? Quando foi que nós te vimos com sede e não te demos de beber, com fome e não te demos de comer, nu e não te vestimos, desabrigados e não te cobrimos, sem teto e não te agasalhamos, não te hospedamos? Quando? Nós nunca. É um bando de gente da família do rico. Nós nunca. Por quê? Porque o Lázaro não era ninguém. Quando foi que nós te vimos assim? Pobre, miserável, infeliz. Quando foi? Jesus disse: todas as vezes que vocês desprezaram todos os Lázaros do mundo, bilhões de Lázaros vocês desprezaram, vocês me desprezaram. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como? Não despreze o Lázaro, teu irmão. Entra pela porta do céu. O teu irmão é porta de salvação. Porque eu estou do irmão que tu não queres ver. Porque eu sou o próximo que tu abominas e tu desprezas. Como é que tu me queres se tu não queres o teu irmão? Que céu que tu queres visitar se tu não tens misericórdia para tirar ninguém do inferno no qual vive, e tu tinhas e tens as possibilidades de salvar a qualquer um do inferno imediato no qual vive? Como João disse, que todo aquele que vir o seu irmão passar necessidade e para ele fechar o seu coração, e o irmão não é só o membro da igreja, é qualquer pessoa da terra, humano, qualquer um que vir um ser humano passar necessidade e para ele fechar o coração, João pergunta: como pode habitar nessa pessoa o amor de Deus? Não pode. E se o amor de Deus não habita essa pessoa, se ela é tomada pelo espírito da indiferença, ela mergulhará na eternidade das indiferenças. Você está pensando que você pode semear supremacismo, indiferença, durante todos os dias da sua vida, pulando por sobre os Lázaros, que existem aos bilhões no planeta, e isso ficará sem consequência? Você acha mesmo que é assim? Você acha mesmo que é assim? Jesus está dizendo que é assim. E eu não vou terminar dizendo nada além de como ele termina. Ele termina dizendo: é assim. Enxergue, ouça, se importe. Porque o inferno não habita o futuro. O inferno tem a sua escatologia no presente. Os abismos do inferno são os abismos que a gente aceita entre nós e o próximo. O abismo do inferno está bem na tua cara, bem diante de ti. Você quer pular esse abismo? Estenda a mão
ao seu irmão. Como eu disse, o inferno não é escatologia futura, já é uma escatologia realizada. E está aqui diante de nós como alternativa de salvamento todo dia.